Olá pessoal, aqui quem fala é o professor William. E no vídeo de hoje a gente vai então falar sobre como fazer a implementação de um cadastro básico usando Spring Boot e TimeLeaf. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre a persistência de dados usando Spring Data, sobre a implementação dos controladores, né, usando o Spring Framework, e a implementação das telas, né, das páginas web usando o TimeLeaf. Então, para isso, para ilustrar, né, o uso dessas tecnologias, a gente vai então fazer a implementação de uma listagem de pessoas, inclusão e alteração de pessoas e, por fim, a exclusão de pessoas. Então, um cadastro bem simples aí de pessoas. O que nós vamos precisar para fazer essa implementação? Então, primeiramente, vamos usar o Java 8. Na verdade, pode-se usar versões mais recentes também, né, caso deseje, mas no exemplo aqui eu vou usar a versão 8 por ser uma versão mais estável e mais utilizada na indústria também. Vamos utilizar o Maven como gerenciador de dependências. Como ambiente de desenvolvimento, vamos usar o Eclipse. E vamos usar ali o Spring Initializer para criar nosso projeto inicial com o Spring. E também vamos usar o Bootstrap para tornar nossas páginas mais responsivas e fornecer uma aparência melhor também para as páginas. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar o projeto usando o Spring Initializer. Para fazer isso, então, eu já deixei aberto aqui preenchido, né? É uma página web do Spring Initializer contendo os dados da minha aplicação. Então, como falei para vocês, eu vou usar o Maven, linguagem de programação Java. Vou usar a versão mais recente estável do Spring. E aqui eu coloquei os dados do meu projeto. Vocês podem preencher conforme vocês acharem mais conveniente. Coloquei aqui como grupo o endereço da nossa instituição, nome do artefato pós-WebSys e a descrição, um exemplo CRUD. Isso vai gerar para a gente um projeto com um pacote inicial BR-Redu e FPR para nova pós-WebSys. É importante que vocês coloquem todos os seus subpacotes, né, com as suas implementações dentro desse pacote inicial, porque é onde o Spring Boot vai procurar por suas implementações. Como a gente vai ver nesse exemplo, muitas das implementações são instanciadas automaticamente pelo Spring. Então você precisa colocar elas no lugar correto para que o Spring ache elas e faça a instanciação, tá? Então por isso que deve-se usar o mesmo pacote que você definiu aqui na configuração do seu projeto. Como método de empacotamento, vamos usar o jar mesmo, que nós vamos rodar ele localmente aqui na nossa máquina, não vamos fazer o deploy dessa aplicação no servidor. Versão do Java 8, como falei para vocês, né? E aqui as dependências, que são essas dependências que estão listadas aqui no slide, né? Spring Web, que vai nos fornecer aí todas as dependências necessárias para ter a aplicação web rodando, né? Então, como eu falei na aula passada, o Spring Boot, na verdade, ele usa um servidor embutido. Esse servidor pode ser, por exemplo, o Tomcat, né? Que é o que a gente vai usar aqui. Vamos utilizar também a dependência do TimeLeaf, que seria uma engine, né, um motor de renderização, que vai transformar basicamente alguns códigos que você vai escrever parecido com HTML em, de fato, as páginas HTML que vão ser enviadas para os seus usuários, né, para os clientes da aplicação. Por que é importante usar esse motor de renderização? Porque tem alguns dados que a gente vai precisar, né, colocar na página que são dados dinâmicos. Então, esse motor de renderização vai ajudar a gente a pegar esses dados da nossa aplicação, do servidor, e passar para as páginas web para serem exibidos ali na tela do cliente, tá? Então, é uma dependência que vai ajudar bastante a gente na construção das nossas páginas. Temos também o Spring Data JPA, que vai nos fornecer as dependências necessárias para ter a nossa implementação da camada de persistência de dados, né? Usando o JPA e o Hibernate no nosso caso aqui. Também vamos usar o Spring Boot DevTools, que é uma ferramenta que nos ajuda a ter a possibilidade de restartar e reinicializar o nosso servidor automaticamente conforme a gente vai fazendo as modificações no código. Então, a gente não precisa parar a aplicação, rodar de novo para que ele start e a gente consiga testar novamente a aplicação. Ele vai fazendo isso automaticamente conforme a gente vai fazendo as mudanças no código. E por fim, a dependência H2 Database é uma dependência do banco de dados que a gente vai utilizar, que é um banco de dados em memória, tá? Para facilitar o nosso desenvolvimento.
Tá, então vamos começar após criar o nosso projeto aqui com o Spring Initializer, colocando as devidas informações, dependências, podemos gerar. Ele vai baixar um arquivo zip contendo o projeto. Eu já extraí esse arquivo aqui. Agora eu só preciso importar o arquivo no meu Eclipse. A mesma coisa vale se você estiver usando uma outra IDE, tá? Então no Eclipse temos essa opção aqui para importar projetos Maven. Seleciono a pasta. E aqui ele vai identificar que tem esse arquivo .xml, que é o arquivo de configuração do Maven. E por meio desse arquivo, então, ele vai fazer a importação do projeto. Aqui pode demorar um pouco, caso seja a primeira vez que você esteja importando um projeto que usa dependências do Spring, por exemplo, né? Então ele terá que fazer o download dessas dependências. No meu caso, como eu já fiz outros projetos, ele fez a importação rapidamente. Já está todo configurado aqui com as dependências e com as estruturas aqui de pastas. Então, nosso primeiro passo agora vai ser, então, configurar o arquivo application.properties, né? Então, coloquei aqui nos slides algumas configurações importantes, né? A primeira delas, configuração para que a própria aplicação faça a atualização automática da estrutura do seu banco, né? Então, caso você crie tabelas novas, ele já vai automaticamente criar essa tabela no banco para você. Caso você altere campos das tabelas, também fará essa atualização automática para você. Então, eu vou colocar essa propriedade aqui. Aqui eu estou digitando, mas como são configurações que se usa recorrentemente, é legal você ter num arquivo salvo, né, essas configurações para sempre que você criar um projeto novo, você poder copiar com mais rapidez, tá? Então, spring.jpa.hibernate.tdl verdadeiro, porque então a gente vai quer que ele faça, na verdade é update, porque a gente quer que ele faça a atualização automática do banco, conforme a gente altere a estrutura das entidades na nossa aplicação. Próxima propriedade aqui é para mostrar as consultas que o JPA vai executar no seu banco, né? Então, esse show-sql é para que, conforme a gente execute operações no sistema e o JPA execute as consultas no banco, ele vai mostrar para a gente aqui no nosso console as consultas que vão sendo feitas, tá? É importante para você ver, por exemplo, identificar possíveis operações que estão fazendo mais consultas que deveriam. Pode estar causando, por exemplo, um problema de desempenho na sua aplicação. Mas é claro que essa opção é legal de você deixar desativado no momento que você entregar ela para o cliente, né? Isso aqui tem relação com o anterior, que é basicamente para ele formatar as consultas que ele vai mostrar, de modo que fique mais fácil para a gente ler, tá? E por fim, temos uma configuração do H2, que é para a gente deixar habilitado como se fosse um gerenciador do banco de dados, tá? Mais ou menos como que vocês têm lá no MySQL, no Postgres, né? Então, aqui ele fornece um console de gerenciamento desse banco de dados, mesmo ele sendo um banco de dados em memória, né? Mas a gente consegue visualizar as tabelas, executar algumas consultas. Então, eu vou mostrar para vocês como que usa ele aqui mais para frente, tá? Então, a gente pode, por exemplo, marcar também, né, nossas propriedades, colocando algum comentário. Por exemplo, JPA e Hibernate, para que a gente consiga organizar melhor esse arquivo, né? Porque a tendência é que ele vá crescendo conforme a aplicação tenha mais configurações, né? Então é importante a gente ter ali uma certa organização para saber o que é cada configuração que está aqui. Pronto, feito isso, podemos ir para o próximo passo, que é começando com a nossa entidade, que é a entidade que vai mapear, então, as classes do nosso sistema para as tabelas do banco de dados, né? Nesse exemplo, a gente vai ter apenas uma entidade, né?
e, consequentemente, também vamos ter uma única tabela no banco, que é a pessoa. Então, eu gosto de organizar o código por módulos, tá? Então, suponha que eu estou começando com a implementação do módulo de RH, e aí a entidade faz parte do domínio desse módulo, né? Então, crio um subpacote RH, que é o módulo de recursos humanos, digamos assim, e aqui vai estar as classes de domínio desse módulo. E aí, tudo relacionado ao módulo de recursos humanos vai ser colocado em pacotes, subpacotes aqui de RH. Caso eu crie um outro módulo, por exemplo, um módulo ali de financeiro, por exemplo, eu vou criar os subpacotes aqui também. Então, vou ter um pacote domínio aqui, um pacote controle, assim por diante, tá? Então, é uma forma de você ter uma organização mais granular e facilita também depois você identificar, por exemplo, parte do sistema que você pode extrair para criar microserviços, para, por exemplo, tornar o sistema mais escalável, né? Você quer dividir, por exemplo, em diferentes máquinas, em diferentes módulos, e aí você consegue fazer essa divisão com mais facilidade, caso o código já esteja organizado em módulos, tá? Então, por isso que eu já gosto de criar dessa forma, ao invés de criar, por exemplo, somente um pacote controle, um pacote domínio, um pacote repositório, e jogando todas as classes de cada categoria ali, porque conforme o sistema vai crescendo, a tendência é que vai tendo mais e mais classes nesses pacotes aí gerais, né? Então, é ideal que você primeiro crie um pacote para o módulo e dentro você cria para as camadas, né? Então, camada de domínio, jogo as classes de domínio aqui. Camada de controle, dentro do módulo RH também, jogo as classes de controle ali dentro. E assim por diante, eu vou tendo uma divisão mais granular, tá? Então, na nossa entidade, tem que colocar a anotação entity, que é do pacote Javax Persistence Entity, que é basicamente do JPA, tá? E aí eu vou criando meus atributos. Primeiro é o identificador, né? Que vai ser a nossa chave primária lá no banco. Vai ser gerado automaticamente o valor dela pelo banco também, tá? Temos o nome também da pessoa. A data de nascimento. Local date. Temos que colocar aqui um formatador, porque o dado vai vir da tela no formato de string. Ele precisa saber qual que é esse formato que vai vir essa string para converter para o tipo local date, tá? Então, na tela ele vai vir com o formato ano, mês e dia, tá? Então, o ano com 4 dígitos, mês com 2 e dia com 2. Assim, o próprio framework consegue converter automaticamente aí, a string para o formato de data, tá? Temos também o CPF, e-mail e telefone. Beleza? Então, é isso. Deixa eu ver o que está errado aqui. Agora podemos gerar nossos getters e setters. E gerar também o hashcode equals, que são importantes aí para funcionamento adequado do sistema, tá? Também é interessante gerar um toString
para ajudar a gente, por exemplo, no debug e em outras tarefas aí que facilita você ter um método que imprima uma representação em string do objeto, tá? No meu caso, eu vou usar apenas o nome aqui da pessoa. Eu posso também criar construtores, né? Então, por ser usar uma entidade do Hibernate, né? Ele tem que ter um construtor público sem parâmetros, né? Construtor vazio. Na verdade, não precisa ser público, ele pode ser protected, como eu fiz aqui. Marquei ele como deprecated, porque não é legal você ter geralmente o construtor vazio, porque é interessante você já construir o objeto com os dados obrigatórios dele, né? Então, por exemplo, se no meu caso o nome é obrigatório, já faz com que sempre que eu instanciar um objeto, ele tenha um nome por meio desse construtor, né? Então, eu falei aqui this.nome, recebe nome, e agora sempre que eu construir construtor, eu já tenho certeza que um nome será atribuído a esse objeto de pessoa. E eu deixo esse construtor para ser usado apenas pelo framework, né, de persistência de dados. Pronto, feito a implementação da minha entidade, vou criar o repositório, que vai ser uma interface responsável aí por fazer digamos, gerar a classe, né, que vai fazer a persistência dos dados usando o JPA. Então, a princípio pode parecer bastante estranho, né? A gente ter que implementar apenas uma interface para fazer isso. Mas isso é possível porque o próprio framework do Spring, né? Spring Data, ele vai gerar dinamicamente, né? Quando a gente executar o sistema, essa classe de persistência para a gente, né? E por que ela consegue fazer isso? Porque geralmente as classes de persistência, né? Usando o JPA, são todas parecidas. Então, todas têm geralmente os mesmos métodos. Então, ela consegue ter uma implementação genérica que é gerada aí em tempo de execução para cada entidade que a gente vai ter no nosso sistema. Isso ajuda a gente a reduzir o volume de código que a gente precisa escrever para fazer as operações do sistema. É claro que a gente pode customizar, né, conforme for necessário, essa interface, né, nossa camada de persistente de dados, mas geralmente, em um CRUD básico como que a gente vai fazer aqui, não é necessário fazer nenhuma customização. É só usar a própria implementação fornecida pelo Spring Data. Então, aqui nessa interface, a gente tem que colocar uma anotação repositório. Essa anotação indica, então, que essa interface vai gerar uma instância de repositório, né? Essa instância vai ser gerada automaticamente pelo Spring também. E a gente tem que dizer que ela herda, né? Extends de JPA repository. E aqui a gente coloca o tipo de entidade que vai ser persistida por meio desse repositório. No nosso caso, pessoa. E o tipo da chave primária, né, do identificador. No nosso caso é um long. E é isso. A gente não precisa colocar mais nenhum código para mim. Aqui, né? A gente não precisa colocar mais nenhum código aqui, porque o próprio Spring vai se encarregar de gerar uma classe a partir desta interface, tá? Beleza. Temos o nosso repositório. Agora a gente vai fazer um componente para ele gerar alguns dados iniciais no nosso banco, tá? Por quê? Para facilitar a gente fazer os testes iniciais. Ao invés de a gente ficar, por exemplo, inserindo tudo manualmente, toda vez que a gente for fazer um teste, a gente pode usar esse componente aqui para ele já gerar essa carga inicial de dados. Também pode ser um componente que pode ser utilizado, por exemplo, a primeira vez que o cliente vai rodar aquele sistema, tem um usuário inicial, alguns dados iniciais ali para facilitar a configuração. Então, vou mostrar como que a gente implementa isso. Então, vou colocar nesse pacote geral aqui, vai ser uma nova classe. O nome vai ser população inicial banco. Esse nome aqui vocês podem colocar o que vocês preferirem, tá? E aqui a gente tem que colocar a notação component, que é basicamente para a gente indicar, né, acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. É uma anotação que vai marcar essa classe indicando que o Spring deve instanciá-la automaticamente, tá? Então ele marca como sendo uma classe que vai ser gerenciada automaticamente pelo Spring.
Gerenciada no sentido de gerar instâncias e executá-la também, tá? E aí a gente também tem que implementar essa interface chamada Command Line Runner, que é basicamente uma interface que vai dizer, ó, esse componente, o Spring vai instanciar ele automaticamente e ele deve executar no momento que você inicializar o sistema. Então ele vai executar esse método run quando você inicializar o sistema. E aí para a gente fazer então a nossa carga inicial de dados, eu vou usar o nosso repositório. Eu vou colocar aqui a notação auto-write, que é para que ele atribua um objeto automaticamente para esse atributo aqui, com base no tipo dele, tá? Então o Spring vai procurar uma instância desse tipo aqui e vai atribuir neste atributo. E aí agora eu posso então fazer a nossa inclusão inicial de dados. Vou criar aqui instâncias de pessoa. Então eu posso criar uma pessoa João. E uma pessoa Maria, por exemplo. Podemos definir outros dados aqui para João e Maria. Por exemplo, setar a data de nascimento. Setar o e-mail. E assim por diante, tá? Mesma coisa para Maria, podemos setar alguns dados para ela ali. E aí, persistir esses dados usando ali nosso repositório. Podemos colocar também aqui a anotação transactional, para que ele faça isso dentro de uma transação. Caso dê problema em alguma dessas inclusões, ele não vai persistir nenhuma, vai dar rollback em tudo. Caso funcione, todos vão ser persistidos de maneira uniforme, tá? Numa mesma transação. Beleza. Então, temos os dados iniciais, temos o nosso repositório, nossa entidade. Agora precisamos implementar o nosso controller, que vai ser a classe responsável por informar para o framework como que ele deve responder às requisições relacionadas aí ao cadastro de pessoa. Então, vou criar um novo pacote. E aqui eu vou criar uma classe de controle chamada pessoa controle. Essa classe também tem que ser anotada com uma anotação, nesse caso é controller. E aqui eu vou ter os meus métodos de controle. Vamos começar com o método para listar pessoas, tá? Então essa vai ser a nossa primeira funcionalidade. Listar pessoas. Então, crio aqui meu método. Vou chamar ele de pessoas. Temos que ter uma anotação getMapping. E aqui no getMapping a gente tem que passar qual que vai ser o identificador desse recurso que vai ser acessado, que no caso é a listagem de pessoas. Então, no meu caso aqui é o módulo de RH, cadastro de pessoas, né? Então, esse vai ser o endereço deste recurso, né? Essa listagem de pessoas. E temos que ter um parâmetro aqui chamado model, que basicamente é um parâmetro que vai nos dar acesso ao modelo de dados que vai ser utilizado na tela, tá? Então aqui a gente pode definir atributos que vão estar disponíveis, né, para serem acessados no na nossa tela, né, no nosso HTML. E aí aqui eu tenho que adicionar então os dados de pessoa, né?
no caso a listagem de todas as pessoas que têm cadastrados aí no sistema. E aí para fazer isso, eu vou adicionar esse dado no modelo, tá? Que é basicamente como se fosse um dicionário, onde a gente tem aqui uma chave. Então, lista pessoas, que vai ser o identificador, né, desse valor, e o valor associado a essa chave, que no caso a gente vai ter que buscar a partir do repositório, né? Então vamos criar aqui o nosso repositório também. No caso aqui eu posso usar o AutoWired, ou eu posso fazer a injeção de dependência também por meio do construtor. Então posso aqui ter um construtor, pessoa controle, e aqui eu ter receber, né, pessoa repositório por parâmetro. Que o próprio framework também vai se encarregar de passar esse parâmetro aqui com o devido objeto automaticamente, tá? Então, eu venho aqui, pessoa repositório, e vou dar um find all para buscar todas as pessoas cadastradas. E aí eu retorno uma string, que é o nome da página que vai ser carregada ao responder essa requisição. Então aqui eu posso definir uma estrutura de pastas também, onde eu vou organizar nossas páginas, tá? Então, dentro do módulo de RH, temos aí o cadastro de pessoas e a página inicial, que a gente chama de index, né? Que é onde vai estar a listagem de pessoas. Então, beleza, temos esse método aqui para retornar os dados, né? Para listar as pessoas. Agora a gente precisa, então, criar a tela para listar as pessoas. Eu deixei disponível nesse endereço um modelo HTML pré-preenchido, tá? Para facilitar a nossa vida. Eu vou abrir ele aqui para a gente ver. Então, como vocês podem observar, é bem parecido com um HTML comum, mas ele vai ter algumas tags diferenciadas que são relacionadas ao TimeLeaf, tá? Então, eu vou copiar esse conteúdo aqui e a gente vê em detalhes no editor do Eclipse. Então, eu copiei, eu vou criar as minhas páginas dentro dessa pasta templates, que está dentro de resources. Tem que estar aqui para que ele ache automaticamente, tá? Para que o próprio Spring ache automaticamente essas páginas e faça a devida renderização. Então, posso criar subpastas aqui. Então, como eu falei, eu vou colocar uma estrutura aqui chamada RH, pessoas, e aqui dentro vou colocar index. Opa. Agora é um arquivo HTML chamado index.html. E agora eu posso colar o conteúdo que estava no nosso modelo pré-desenvolvido. Então, explicando esse arquivo, aqui na tag HTML temos esse atributo aqui, que é basicamente um atributo para que o editor saiba reconhecer as tags específicas do TimeLeaf, né? São as tags que a gente vai utilizar para trazer conteúdo dinâmico para essas páginas. Aqui temos uma primeira tag, onde a gente utiliza o TimeLeaf, né? Que é basicamente para referenciar um endereço dentro da nossa aplicação, né? Esse endereço, nesse caso aqui, vai ser para incluir uma nova pessoa, que é uma funcionalidade que a gente vai discutir, né? Apresentar mais à frente. Outras coisas interessantes aqui, temos esse comando aqui para a gente carregar o CSS do Bootstrap, que é um código CSS que a gente vai utilizar para tornar a nossa página mais responsiva e mais bonita também, né? Usando, por exemplo, classes como essas aqui, né? Classes para botão, dando alguma classificação específica para o botão, que vai dar uma aparência específica para ele também. Temos aqui uma tabela, né? HTML comum, onde a gente vai ter também um estilo do Bootstrap, para tornar essa tabela mais bonita, mais elegante. E aqui a gente vai carregar, novamente usando o TimeLeaf, os dados que vão ser exibidos na tabela.
Então, esse comando aqui é basicamente como se fosse um for, né? Ou um for each no Java ali, onde a cada iteração, né, ele vai percorrer essa lista de pessoas. É justamente aquela lista de pessoas que a gente vai retornar aqui por meio deste método do controle. Então, quando o endereço do nosso site /rh/pessoas for acessado, este método vai ser executado pelo framework. Esse método, como a gente implementou, vai adicionar a listagem de todas as pessoas no modelo, né? Com esse identificador aqui, lista pessoas, e vai mandar carregar a página index que está dentro de RH pessoas. Na página index, a gente então vai acessar esse atributo do modelo, lista pessoas, e aí vamos fazer então esse for aqui, onde a cada iteração a variável pessoa vai receber, né, o valor de uma pessoa da lista, e a gente então vai preencher os dados de uma linha da tabela com os dados dessa pessoa. Então, nesse caso aqui, pessoa nome, pessoa telefone e pessoa e-mail, tá? Bom, então nossa página está pronta. Nosso método do controle também. Agora, a gente então pode passar para a implementação das próximas funcionalidades, né? A próxima, no caso, aqui vai ser inclusão. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer então um pequeno teste para ver se está funcionando essa funcionalidade de listagem de pessoas, tá? Então, para executar, não tem segredo. Temos essa classe aqui, POS-WebSysApplication, que já é gerada automaticamente quando a gente cria o projeto. E é basicamente a classe que vai inicializar o servidor de aplicação com o nosso sistema, tá? Então é só vir aqui, executar como aplicação Java comum. Aqui é interessante a gente dar uma olhada nas informações que ele vai imprimir, né, no console. Que ele vai ter informações, por exemplo, sobre qual que é a porta que vai ser utilizada pelo servidor de aplicação, no caso do Tomcat aqui, porque é essa porta que a gente vai utilizar para acessar o site para fazer os testes, por exemplo. Também tem informações como, por exemplo, onde está disponível o gerenciador do banco de dados, né? Para a gente acessar e verificar, olhar as tabelas do banco, por exemplo, né? Que mais aqui? Outras configurações, né? Referentes aí ao JPA, ao próprio Spring. E aí a gente pode agora tentar então acessar. Reparem que como eu não tenho uma página index na raiz aqui, né? Eu não consigo, por exemplo, entrar nesse endereço. Ele vai falar para mim que não tem um recurso disponível nesse endereço. Temos que acessar rh/pessoas, que é onde eu coloquei uma página para ser acessada, né? Onde eu tenho um controlador que consegue responder a uma requisição para este endereço aqui, tá? Então, acesso aqui. Beleza. Então, tá aqui as pessoas que eu incluí, né? Naquele nosso componente de população inicial do banco. Só acho que eu fiz alguma configuração errada aqui porque ele não está mostrando o SQL executado. Deixa eu verificar aqui. Tá aqui, eu coloquei IPA ao invés de JPA. Então ele acabou não mostrando o SQL. Reparem que eu mudei o arquivo de configuração, ele já restartou a aplicação. E agora, sim, mostrando aqui para a gente as consultas que foram feitas, né? Então, por exemplo, a criação da tabela pessoa, qual que foi o script executado, e para fazer a consulta para listagem de pessoas também, né? Então, se eu vim aqui, perdão, na verdade aqui não foi a consulta, né? Que foi os inserts, né? Justamente os inserts que a gente fez aqui. E aqui por último, sim, um select para listar as pessoas. Beleza? Então, temos nossa primeira funcionalidade pronta aqui. E aí uma boa prática que vocês podem fazer é conforme for atingindo aí pequenas conquistas, né, dentro dessa tarefa que você está desenvolvendo, você ir fazendo pequenos commits também, tá? Não juntar várias mudanças num commit gigantesco, por exemplo. O ideal é que você faça isso em pequenos commits para ter aí
estrutura no seu repositório mais fácil de entender, de navegar, né? E também, caso você cometa erros, introduza bugs, você consiga reverter isso com mais facilidade sem afetar as funcionalidades implementadas, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, na verdade já deveria ter feito, é inicializar o repositório. Vou adicionar todos os arquivos e aí fazer um commit implementação da listagem de pessoas, por exemplo, tá? Beleza. Então, já tenho aqui commitado essa primeira parte que está funcionando. Poderia ter feito commits menores até, tá? Porque reparem que eu já implementei bastante coisa. Então, poderia ter feito, por exemplo, o commit inicial quando eu criei o projeto. Depois, conforme eu fui criando a estrutura aqui dentro do projeto, poderia ter feito mais commits também, tá? Beleza? Então, vamos para o próximo passo, que agora é implementar um método que vai retornar a tela de inclusão, né? Que é justamente aquele método que a gente acabou de ver aqui do botão incluir pessoa, né? Que está aqui na nossa página index. Então, quando a gente clicar, né? Quando o usuário clicar nesse botão incluir pessoa, a gente quer que abra uma nova tela, né? Uma nova página com os campos, né, de um formulário para você digitar os dados dessa pessoa que vai ser incluída. Então, para isso, a gente precisa ter um método no nosso controle que vai atender, né, a requisição nesse endereço, né, nessa URI, e vai retornar, então, qual página tem que ser renderizada para atender essa requisição. Então, vou criar esse método aqui, chamar ele de nova pessoa, e aqui a gente vai ter um parâmetro que é justamente o objeto pessoa, que vai ser o objeto preenchido quando o usuário preencher os dados no formulário, tá? E aí a gente coloca aqui uma anotação chamada model attribute, que é basicamente para ele colocar este parâmetro aqui no atributo com o identificador, no caso aqui pessoa, que eu estou definindo aqui. Então, basicamente, fazer isso aqui com este parâmetro equivale a você ter esta linha de código, onde você adiciona neste identificador este valor, tá? Então, no caso aqui, estou colocando neste identificador este valor aqui, que no caso é o nosso parâmetro do método nova pessoa. Temos também ter uma anotação, né? Novamente vai ser do tipo get. E o endereço aqui vai ser rh/pessoas/nova, tá? É interessante que esses identificadores aqui, né, do recurso que vai ser acessado, né, esses endereços, sejam significativos, né, tenham uma lógica. Então aqui, se você acessar o módulo RH cadastro pessoas, espera-se então que você acesse ali a página inicial desse cadastro, que no nosso caso é a listagem de pessoas. Acessando o endereço do módulo RH cadastro de pessoas nova, também espera-se que abra-se uma tela aí, onde a gente vai poder criar uma nova pessoa, tá? Então é legal ter essa estrutura lógica, apesar de não ter nenhuma regra, nenhuma coisa que te obrigue a ter uma estrutura específica para esses endereços aqui, tá? E aí aqui dentro a gente vai então basicamente só retornar o nome, né, da página que vai ser renderizada ao ser acessada este endereço, né? Então, retorno rh barra pessoas barra form. Esse form, então, seria um formulário que a gente vai criar para o cadastro de pessoas. No nosso caso, a gente vai usar o mesmo formulário tanto para incluir quanto para alterar, tá? Então, vou ter apenas um único form. E é esse form que a gente vai ver agora. Também coloquei disponível nesse Gist. Então, vamos acessá-lo aqui. Vamos copiar o conteúdo dele e colocar no nosso editor aqui. Página HTML, form.html. Beleza? Então, aqui basicamente a mesma coisa, né?
para reconhecer os comandos do TimeLeaf. Codificação TF8, para, por exemplo, a gente ter as acentuações ali no texto da página, né, por exemplo. O CSS do Bootstrap. E aqui, então, conteúdo da página com seu devido formulário. Então, temos dentro do formulário, por exemplo, os campos de entrada de dados, né, os inputs, onde a gente vai ter o tipo desse input, por exemplo, um campo de texto, como nome, ou um campo de data, como data de nascimento, né. Por hora, eu não coloquei nenhuma validação ainda, que a parte de validação a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Na próxima aula. Temos também os estilos, né, do Bootstrap, que a gente utiliza aqui para tornar o formulário responsivo e mais elegante também. Temos o botão que vai fazer a submissão do formulário e aqui em cima a ação que vai ser executada quando esse formulário for submetido, tá? Reparem que o action do HTML, a gente vai colocar somente esse símbolo aqui, porque ele não vai ser utilizado, porque a gente vai usar o action específico do TimeLeaf, né? Para que ele preencha aqui de maneira dinâmica, com base no endereço que a gente passou aqui, né? Esse endereço é o endereço que vai ser acessado quando o usuário, né, digitar os dados e clicar no botão salvar. Então, quando ele clicar no botão salvar, vai ser feita uma requisição para este endereço aqui, dentro da nossa aplicação, e aí ele vai passar os dados do objeto pessoa, né, nessa requisição, e o método utilizado vai ser o post. Então, para a gente atender essa requisição, né, e salvar os dados no banco, a gente vai precisar criar um novo método no nosso controlador, que é capaz de responder requisições do tipo post, tá? E aqui, se você está se perguntando por que de não usar o action comum do HTML mesmo, né? Porque tem que ser um action criado dinamicamente, é porque esse endereço aqui ele vai ser dinâmico também, né? Depende do endereço do servidor, né? Se eu estou executando na minha máquina, o endereço é um, se eu faço o deploy dessa aplicação para um servidor, ele vai ter um outro endereço. Então, esse endereço tem que ser determinado ali dinamicamente pela aplicação, de acordo com a forma como ela está hospedada e onde ela está rodando ali, tá? Por isso que, então, é um endereço dinâmico. Beleza. Então, temos a página aí. Agora, próximo passo, então, o método que vai responder essa requisição do formulário e vai, então, salvar os dados da pessoa no banco de dados, tá? Então, esse método também a gente vai criar no nosso controlador. Salvar pessoa. Aqui agora, o tipo de método, né, vai ser o método post. Então, o mapeamento tem que ser para post. E aqui a gente passa o endereço que a gente determinou no nosso form, né, que é basicamente este endereço aqui. Pronto. E agora a gente tem que ter novamente este atributo, né, pessoa, que vai vir a partir do modelo da tela, né. Então, lá na tela, o objeto pessoa vai ser preenchido, né, vai estar disponível no objeto modelo, e a gente então vai acessar este objeto por meio de um parâmetro pessoa, que vai estar então mapeado para o atributo pessoa do modelo da tela, tá? Também é uma forma aí fácil de acessar o objeto modelo, como está aqui, né? Só que ao invés de a gente pegar o modelo, pegar o atributo, a gente pega ele por meio do parâmetro aqui, né? Então, quando esse método for executado, ele já vai receber por parâmetro o objeto pessoa preenchido, tá? Então, agora a gente tem que fazer a persistência desse objeto no banco. Então, para isso a gente vai usar a pessoa repositório save. E depois a gente vai redirecionar para a página inicial do cadastro de pessoas, tá? Então, para isso a gente vai usar o comando redirect, onde a gente vai redirecionar para o módulo RH, cadastro pessoas. Beleza? Então, o nosso form está pronto. Aqui temos já o botão para incluir.
Vamos ver se agora vai funcionar então o nosso cadastro com esse botão de incluir pessoas. Então, eu clico aqui em incluir. Deu um erro. Tá. Algum erro no meu form. Vamos ver aqui. Linha 20, coluna 28. Tem algum problema com o meu campo de data. Deixa eu verificar aqui. Beleza. Eu acho que tá errado alguma coisa aqui. Deixa eu verificar. Ah, tá. Eu coloquei o style, mas era pattern, na verdade, aqui. Vamos ver agora. Pessoa nova. Beleza. Então, vou colocar agora o nome da pessoa aqui. Por exemplo, Will. A data de nascimento ali. Um CPF. E-mail. Um telefone ali. Podemos salvar. Beleza? Reparem aqui que atualmente a nossa tela não está com nenhuma validação, né? Então, temos apenas a máscara de data aqui, mas não temos, por exemplo, uma validação para garantir que não é preenchido, ou uma máscara para o CPF, máscara para e-mail, né? Nem para o telefone. Então, essas são validações e máscaras que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Mas o cadastro básico já está funcionando aí, tá? Então, temos aí a listagem e a inclusão de pessoas. Então, como a gente já atingiu mais um objetivo aqui dentro da implementação, vou fazer mais um commit, tá? Então, vou fazer um status. Vou adicionar tudo aqui. No meu caso, eu posso adicionar tudo porque eu tenho git ignore, né? E aí, nesse arquivo, ele já determina, por exemplo, que os arquivos binários não vão ser incluídos, então não preciso me preocupar em, por exemplo, incluir manualmente os arquivos que vão ser comitados, tá? Agora eu faço o meu commit. Implementado inclusão de pessoas, por exemplo. Beleza. Então, terminamos aí mais uma etapa aí do nosso cadastro, né? Que é a inclusão. Agora a gente precisa, então, dos botões para a gente alterar e excluir pessoas, né? Por quê? Atualmente a gente tem a listagem aqui, temos a coluna de ações, mas não tem nenhum botão aqui para eu fazer as ações para cada cadastro, né? Então precisa aí de uma forma de realizar essas ações, né? Então o primeiro passo vai ser a gente colocar aqui na nossa página index os links, né? Para realizar as ações de alterar e de excluir pessoa, tá? Então, abro aqui o meu index. Reparem que eu já tinha deixado aqui, né, um campo para colocar essas ações. Então, vai ser um link, né? E aqui, então, a gente vai colocar também um endereço dinâmico, que vai ser um endereço que vai ser, então, acessado tanto para, no caso aqui, alterar, e no caso aqui, para excluir pessoas, tá? Então, eu coloco lá, /rh, pessoas, o ID, né? Esse ID vai ser carregado dinamicamente para cada registro de pessoas, né? E aí, ele vai ser preenchido, então, né? De acordo aqui com o objeto pessoa, né? Então, a variável ID, que vai vir nesse endereço, vai ser preenchida de acordo com o ID que está no objeto pessoa. Para acessar esse objeto, faço esse comando. Beleza, está pronto, então, o endereço para acessar o form de alteração de pessoa. E a gente pode colocar aqui uma classe para
tornar o botãozinho mais elegante, né? Então, uma classe, no caso, CSS. Então, btn e btn primário. Vai ser o botão de alterar pessoas. E a gente vai fazer a mesma coisa para o excluir. A diferença é que aqui a gente vai ter um endereço diferente, né, para fazer a exclusão. Mas também vamos passar o ID para o sistema saber qual que é o cadastro que está sendo excluído, né? Qual que é o identificador do cadastro que vai ser excluído. E aqui vamos mudar também a classe do botão para o usuário saber que é uma operação perigosa, né? Aqui no caso eu até nem fiz uma validação, né? Mas seria até interessante colocar, por exemplo, uma confirmação usando o próprio Bootstrap, né, o JavaScript, para mostrar uma mensagem ali, uma telinha de confirmação antes de fato, executar a operação de exclusão, tá? Então vou deixar essa tarefa para vocês aí, para melhorar essa implementação. Então eu tenho os dois links, mas agora eu preciso ter os controles respectivos, né, os métodos de controle respectivos, que vão responder a essas requisições. Então primeiro eu vou fazer aqui para o alterar, que é basicamente um get também, né? Então alterar pessoa. Porque ele vai carregar também a tela de edição de pessoa, tá? Só que a diferença é que ele vai carregar essa tela com os dados da pessoa que vai ser editada já preenchidos. Aqui é novamente um endereço paramétrico, né? Onde a gente vai acessar esse parâmetro, né? Que é o ID, por meio de um parâmetro do método alterar pessoas, né? Então aqui a gente tem um path variable, que é para dizer que aqui eu vou ter na minha URI, né, no meu endereço, eu vou receber um valor e dentro desse método alterar pessoa, eu preciso ter acesso a esse valor, né? E eu vou ter acesso a esse valor por meio do parâmetro id, tá? Então ele faz um mapeamento deste parâmetro aqui para o valor que vai estar no endereço que o usuário acessar, tá? E aí, além disso, vamos colocar um segundo parâmetro que é o nosso modelo da tela, né? E agora o primeiro passo vai ser a gente verificar se de fato tem uma pessoa, né, cadastrada no sistema com esse ID que a gente está recebendo neste endereço, tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar o nosso repositório. Método findById, passando o ID. Reparem que ele vai retornar para a gente um objeto do tipo optional, né? Qual que é a ideia desse objeto? É evitar que você tenha, por exemplo, problemas com valores nulos, né? O famoso problema de no pointer exception. Ao invés de retornar, por exemplo, um nulo, caso não encontrasse uma pessoa com aquele ID, ele vai retornar um objeto que não é nulo, mas que não tem nenhum objeto de pessoa dentro dele, tá? Então a gente precisa verificar se pessoa for vazio, quer dizer que ele não encontrou uma pessoa com aquele ID que foi recebido por parâmetro, tá? Então quer dizer que a gente tem um acesso indevido a esse endereço, né? Então a gente pode aqui lançar uma exceção. Por exemplo, na verdade deixa eu ver aqui, illegal. Illegal argument exception, informando para o usuário, por exemplo, que é uma pessoa inválida, tá? Nesse vídeo eu não vou fazer uma página de erro ainda, mas no próximo vídeo a gente vai ver como fazer uma página de erro, por exemplo, para capturar e mostrar as exceções como essa daqui, por exemplo, de uma maneira mais amigável, tá? Caso a pessoa de fato exista, né? Então a gente consegue acessar por meio do método get, tá? Então aqui, se eu chamar esse método,
ele vai me retornar de fato a instância de pessoa e não uma instância de optional, tá? E aí, então a gente tem que colocar este objeto pessoa no modelo, caso de fato exista, né? Então acesso model, adiciona atributo, pessoa, e aí faço o get aqui para acessar o valor, então, de fato, do objeto pessoa, tá? Coloco no modelo, agora eu posso, então, carregar a página, que vai ser a página de edição de pessoas também, assim como foi no caso aqui do comando de cima, né? Para nova pessoa. Então, aqui, novamente, RH pessoas, form, porque, como eu falei, a gente vai usar o mesmo form tanto para incluir quanto para alterar pessoas, tá? Além desse método, pessoal, a gente tem que também ter uma forma de responder a requisição que vai, então, pedir para salvar, né? Depois que a pessoa preencher os dados, a gente tem que ter um método que vai responder essa requisição. No nosso caso, como a gente está usando o mesmo form, tanto para incluir quanto para alterar a pessoa, a gente vai usar o mesmo método, que é o salvar pessoas, tá? Então, salvar, por meio do método save do repositório, ele é capaz tanto de incluir registros novos, como de salvar modificações para registros existentes, tá? Então, a gente, reparem que o form vai usar o mesmo endereço, tanto para inclusão, quanto para alteração de pessoas. Então, a gente não precisa se preocupar com este caso aqui. Daí, o nosso próximo passo que falta, né, é a parte de excluir, tá? Então, vou fazer os dois juntos aqui antes de testar e comitar, porque são operações simples, né? Então, consigo fazer aqui com tranquilidade, tá? Vou fazer aqui excluir pessoa. Novamente, a gente vai ter que usar a anotação path variable para receber o ID, né? Então, vou ter aqui um long id. E vai ser também um get, tá? O ideal seria que fosse um delete, né? Um método delete do HTTP, mas as páginas HTML elas não suportam esse método. Então a gente tem que usar algum método já suportado ou usar algum framework no front que vai habilitar a gente a usar esses outros métodos do HTTP, tá? Como a gente está usando somente o TimeLeaf aqui, a gente não tem, então, nenhum framework específico que nos dê aí, facilidade para usar os métodos do HTTP, além do post e do get. Então a gente vai ter que usar o get no caso aqui do excluir, que no caso vai ser no endereço /rh /pessoas /excluir, passando aqui o ID no endereço também, tá? E aí, para ter acesso, a gente vai usar a anotação path variable, novamente, né? Onde vai ser feito, então, o mapeamento deste ID para o ID que vai vir no nosso endereço aqui, tá? E aí aqui, pessoal, a lógica vai ser bem parecida com a lógica do alterar. Então, vou até copiar este código aqui. Que, novamente, eu não posso escolher uma pessoa que não existe no banco, né? Então, tem que buscar se essa pessoa de fato existe. E aí, se ela existir, sim, eu vou fazer a persistência disso. Então, pessoa repositório, delete. E aí eu vou passar aqui pessoa opt.get, tá? E aí eu faço então o redirecionamento para a página inicial do cadastro de novo. Redirect, /RH pessoas. Beleza? Então, se eu não cometi nenhum engano, temos aqui a implementação necessária agora para alterar e excluir pessoas. Então, reparem que ele já atualizou, né? Conforme eu alterei o código e já restartou o servidor. Então, podemos aqui acessar novamente pessoas. Reparem, então, que já carregou os botões aqui. Vamos tentar alterar Maria. Então, reparem que só tinha preenchido o nome dela, né? Quando eu fiz o preenchimento dos dados. Vamos colocar mais dados aqui.
Então, beleza. Tô com os dados preenchidos. Vamos salvar. Então, reparem que não tinha telefone nem e-mail, agora está salvo aqui com todos os dados. Se eu entrar novamente, está ali preenchido os dados. Posso excluir, né? Então, reparem que não teve nenhuma confirmação porque eu não implementei isso aqui na página. E aí fica como uma atividade para vocês melhorarem aí a implementação. Então, temos a inclusão, alteração e exclusão ali de pessoas, todos implementados, então, no nosso cadastro de pessoas, beleza? Então, terminei aqui a última parte, vou fazer então o meu último commit. Então, adiciono ali os arquivos modificados, faço ali o commit. Alteração e exclusão de pessoas. Beleza? Então, o meu repositório local está com os commits devidos. E aí, ao fim da aula, eu vou disponibilizar esse repositório no meu GitHub e vou colocar o link no YouTube para vocês também, tá? Então, a aula de hoje era isso. Para a próxima aula, a gente vai então ver a parte de validação e máscara nos campos das telas, né? Que a gente não fez ainda. Vamos ver cadastros mais complexos, com relacionamentos como one-to-many, many-to-one. Vamos também ver como fazer a paginação e ordenação, no caso da listagem, né, de um cadastro, por exemplo. Como fazer consultas mais eficientes usando DTOs, no caso de eu ter um cadastro mais complexo, né, que ele tem aí muitas colunas, muitas relações com outros cadastros. Tem formas da gente limitar, né, o volume de dados que é utilizado para fazer uma consulta nesse tipo de cadastro. E a gente vai fazer isso usando os DTOs, tá? Também vamos ver como fazer operações transacionais, no caso de cadastros mais complexos, né, de movimentos mais complexos, que envolvam aí múltiplas tabelas. E por fim, a parte de segurança e login com, coloquei aqui o Spring Boot, mas no caso o Spring Security, beleza? Então por hoje era isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.